Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a Tassiana, psicóloga e idealizadora do Além da Timidez. Hoje eu tô gravando um vídeo falando sobre tremor, que é um sintoma de ansiedade que muitas pessoas podem experimentar, mas também tem algumas pessoas que sofrem de uma condição que é o tremor essencial ou o tremor familiar também, popularmente conhecido, né? Então, eu vou falar um pouquinho dele também para a gente diferenciar, né? Quando é um tremor de ansiedade, quando é um tremor de uma condição neurológica, né? Então, gente, o tremor, ele é um sintoma que pode estar presente na ansiedade. Então, eu sempre falo isso, né? Cada um tem o seu pacote de sintomas da ansiedade. Para algumas pessoas, o tremor, a presença do tremor acontece, mas é importante falar que o tremor, ele é um fator fisiológico da ansiedade, muito comum, na verdade, porque quando a gente pensa que a ansiedade está relacionada ao medo, o nosso corpo, ele se prepara automaticamente para enfrentar esse medo, né? Então, o tremor, no caso, é uma forma do seu corpo se colocar em movimento, é como se ele estivesse se preparando para correr ou atacar, né? Então, ele faz parte do pacote de sintomas de ansiedade, né? Então, é muito comum que as pessoas relatem que ficam mais trêmulas quando estão nervosas, né? Mas tem pessoas que sofrem de uma condição que se chama tremor essencial, como eu falei. Essas pessoas, elas vão experimentar um tremor numa frequência muito mais alta, né? Não necessariamente em momentos de nervosismo, né? Então, são pessoas que o tremor essencial, ele está muito relacionado ao movimento. Então, pessoas que vão fazer qualquer movimento e vão perceber algum grau de tremor ao fazer essa movimentação. Esse tremor, ele é muito comum nas mãos, né? Mas também pode acontecer na cabeça. Eu tava vendo que tem algumas pessoas que chegam a ter o tremor na voz, né? Eu não sei se você já conheceu, às vezes até pessoas idosas que têm a vozinha mais trêmula mesmo, né? Isso pode acontecer, é muito mais raro, né? Mais comum são nas mãos mesmo. Então, esse tremor essencial, ele afeta 1% da população mais ou menos mundial, né? E acima de 60 anos aumenta mais ainda essa porcentagem. Então, é comum que as pessoas vão avançando a idade e possam manifestar aí esse tremor essencial, né? Ele é conhecido como tremor familiar também, porque ele tem um fator genético muito forte. Então, é muito comum você ver pessoas que têm esse tremor essencial e que vão contar, minha mãe tem, meu pai tem, então na família sempre tem mais alguém que também sofre disso, né? É uma condição neurológica, então a pessoa, ela não tem controle sobre isso, né? Existem tratamentos aí que foram sendo desenvolvidos para tentar amenizar essa questão do tremor. A medicação, ela é muito utilizada, então eles usam beta-bloqueadores para poder dar uma controlada nesse tremor essencial, né? Então, você pode sim consultar um neurologista primeiro, né? Um clínico geral mesmo, para fazer uma avaliação, se pode ser esse o seu caso ou não. E ele pode te indicar medicações. Eu também vi que já tem alguns tipos de fisioterapia que podem ser voltadas para isso, né? As pessoas que têm tremor familiar podem experimentar um aumento do tremor quando elas estão nervosas. Então, é comum que quem sofre de tremor familiar, né, tremor essencial, também fique mais trêmulo quando está nervoso. Então, pode ser que gere aí uma confusão, né? Mas é bom lembrar que essas pessoas, então, nem sempre vão ter esse fator ansiedade associado. Elas podem estar se sentindo tranquilas ou entendendo que aquele é um contexto super habitual para ela, e ainda assim, né, se ela for servir alguém, por exemplo, fazer um movimento de servir um copo d'água, ela vai ter aqui algum grau de tremor, né? Eles também falam sobre o uso de cafeína, por exemplo, que é um estimulante, as pessoas, né, quando às vezes estão usando uma dosagem de cafeína acima, elas podem aumentar esse tremor essencial, né? Então, para você ver que uma pessoa que tem o tremor essencial, se ela tiver uma vida mais estável na medida do possível, né, menos estressante, pode ser que ela tenha esse tremor reduzido, e também se ela usar menos estimulantes, não consumir muita cafeína, por exemplo, então ela pode ajudar a controlar nesse tremor essencial. E aí, quando é que a gente começa a falar de fobia social, né? Pode ser que pessoas que tenham um tremor essencial
por não saber dessa condição, por não entender o que está acontecendo, comecem a achar que tem alguma coisa muito errada, né? Se sintam muito desconfortáveis, às vezes, das pessoas apontarem isso, né? Porque se você vai servir um copo d'água para alguém, vai tirar uma foto e sai tremido, as pessoas percebem que você tá tremendo, é natural que alguém comente: nossa, tá tremendo, o que tá acontecendo? Não dá conta de tirar foto. Então, isso pode começar a gerar um receio ali de que eu estou inadequado, de que isso não é correto, e a pessoa pode sim desenvolver um quadro de ansiedade, começar a antecipar isso, né? Ter receio dos momentos em que ela vai fazer algum movimento perto dos outros, que alguém possa perceber esse tremor, né? Então, pode ser que as pessoas desenvolvam um quadro de fobia social por isso, né? Ou, eu acho que uma coisa que ajuda muito é quando a pessoa entende que isso é um quadro neurológico, que né, não é independente de ansiedade ou não, assim como a hiperidrose, que eu já falei sobre o suor excessivo, né? Então, a pessoa, ela não tem muito controle sobre isso, e a aceitação dessa condição ajuda a retirar esse sofrimento da ansiedade, né? Da antecipação, do que as pessoas vão falar, né? A pessoa nomeia isso: não, eu tenho sim um tremor essencial enfim, eu não controlo. Então, eu acho que ajuda muito a pessoa ter conhecimento sobre essa condição, né? Se for o caso mesmo. Mas eu já atendi muitas pessoas que sentem uma ansiedade, né? E aí vão experimentar algum grau de tremor, né? Quando elas relatam assim: toda vez que eu sei que eu não tô bem ali, eu sei que eu tô desconfortável, é só nessas horas que eu percebo que eu começo a tremer. Então, provavelmente, o que você tem é apenas um tremor da própria ansiedade, dessa condição fisiológica que eu falei, da luta, né, ou fuga. Agora, se você, independente de estar com receio do que os outros vão pensar, independente de estar à vontade ou não no ambiente, tá lá o tremor, é porque provavelmente tem uma chance aí de você ter o tremor essencial, né? Só mais um ponto: tem pessoas que às vezes falam, mas isso não é Parkinson, né? Que todo mundo associa muito a doença de Parkinson a esse tremor, né? A principal diferença do tremor essencial para o Parkinson é que pessoas que têm Parkinson, normalmente, o tremor ele vai ser percebido quando elas estão sem movimento. Então, elas estão paradas e a mãozinha fica ali tremendo. O tremor essencial, ele vai ser mais percebido quando as pessoas estão em movimento. Ela vai servir um copo e é ali que você vai perceber mais o tremor. Quando as pessoas com tremor essencial estão em repouso, o tremor também tende a dar uma cessada. No Parkinson, não. Você percebe que ele continua, né? Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Não é porque você tem um tremor hereditário que você tem mais chance de ter Parkinson. São doenças distintas, tá bom? Bom, se você desconfia aí que isso está acontecendo com você, isso é uma coisa que te incomoda, procure um especialista, né? Um neurologista, ou às vezes até um clínico geral vai conseguir te ajudar a avaliar essa condição. E incomodando demais, gente, eu não vejo problema nenhum da pessoa tomar uma medicação, né? Mas eu acredito que a aceitação dessa condição, assim como a aceitação da hiperidrose, assim como a aceitação do rubor excessivo, nos casos das pessoas que têm rubor excessivo, é o caminho que vai gerar menos sofrimento, né? Tendo em vista que nós estamos falando de condições crônicas, né, que às vezes se tiver então, por exemplo, a hiperidrose, né, o rubor, tem aquele procedimento cirúrgico que pode ser que resolva, né, mas são condições que a gente já nasce, são inatas e lutar contra isso, né, se sentir inadequado por conta de uma característica dessa, que você não escolheu, né, é muito mais sofrido, né? Então, trabalhar a aceitação dessas condições é muito importante para a gente reduzir esse sofrimento. E aí pode ser que a pessoa até experimente menos isso, porque lembrando, no tremor essencial, quando eu estou nervoso, eu posso tremer mais. Então, eu consigo também reduzir quando eu relaxo ali, tento não me preocupar tanto com isso. Trabalho essa questão interna, né, internamente, aí eu posso reduzir a chance, até a intensidade desse tremor, né, então trabalhar essas questões emocionais relacionadas a essas condições também pode ser importante, tá bom? Se for o seu caso aqui, se você já descobriu que você tem tremor essencial, deixe seu comentário aqui para as pessoas conhecerem um pouquinho da sua história, entender como é que acontece para você, tá bom? Grande abraço a todos e até a próxima. Tchau!